Olá, pessoal. Nós vamos começar um novo assunto aqui hoje, tá? Que de certa forma também é mais uma aplicação de teoria dos jogos misturada com teoria dos grafos, né? Naquela ideia de misturar essas duas ferramentas essenciais aí para o nosso curso aí de redes sociais e econômicas, tá? Então, o assunto que a gente vai trabalhar é mercados de emparelhamento, tá? Então, mercados tem a ver com essa questão mais assim da área econômica, de teoria dos jogos, né? O emparelhamento tem a ver com a parte de teoria dos grafos. Isso caminhando aí para um objetivo maior aí, que é a gente entender também a questão da publicidade na internet, tá? Então, esse assunto ele está no capítulo 10 do livro, né? Que é o mercado de emparelhamento, tá? A gente vai pular ainda capítulo 11, 12 e tal, que tem mais, assim, o capítulo 11 ele é até interessante porque ele lida com outras topologias até de grafos, né? Que não necessariamente grafos de emparelhamento, que a gente vai ver aqui, tá? Mas enfim, vamos começar aos poucos aqui, vendo primeiro esse caso aqui, tá? Então, assim, como eu acho que é a primeira vez que a gente está falando de mercados aqui, né? É, então, o que, que é um mercado para a gente aqui, né? É uma interação econômica entre pessoas numa rede estruturada, tá? Então, você tem uma rede, uma certa estrutura, né? Se você faz interação econômica, a gente chama aquilo de mercado, tá? No nosso caso, a gente vai trabalhar com uma estrutura bem específica aqui, que são os grafos bipartidos, tá? A gente vai ver isso com calma. É... Então, esse mercado de emparelhamento aqui, que é em cima de grafos bipartidos, né? Eles vão, no nosso caso, né? Eles vão servir para quê? Quer dizer, não no nosso caso, mas de maneira geral, os mercados de emparelhamento eles servem para quê? Primeiro, pessoas com preferências diferentes para diferentes bens, tá? Então, no fundo, a gente vai ter tipo diversos bens que a gente quer vender, né? Então, tem diversos vendedores e tem outras pessoas, possíveis compradores, diversos também, e só que cada uma tem uma preferência diferente para um item diferente, tá? Talvez fulaninho gosta mais do item um do que do item 2 e mas o ciclaninho prefere o contrário, né? A gente vai ver isso com calma, né? Uma coisa bem interessante aqui, que a gente também vai ver nesse assunto, é como que os preços podem descentralizar a atribuição de bens, tá? Então, como assim? Porque, na verdade, assim, a gente vai começar a discutir formas de colocar preço nesses itens, tá? De forma com que, vamos supor, assim, você tem um item muito bom que todo mundo quer, mas talvez não é todo mundo que está disposto a pagar, né? Então, você colocando os preços nesses itens, você vai, tipo assim, descentralizar, né? Porque o cara que estava interessado num item só porque o item era super bom, mas talvez ele tenha pouco dinheiro, ele já não vai mais se interessar de acordo com o preço que for cobrado, né? E isso é bem legal, porque isso tem a ver com, na verdade, toda aquela questão de equilíbrio de mercado, né? Então, a gente está falando de mercado aqui, no fundo, o que a gente vai fazer aqui é mostrar como é que o mercado entra em equilíbrio, né? Uma coisa assim que a gente ouve falar bastante, né? O equilíbrio de mercado, lei da oferta e da procura, né? Lei da oferta e da demanda, tá? É, coisas assim que estão relacionadas àqueles estudos de Adam Smith, né? Em relação a aquela riqueza das nações, livre comércio, né? Na verdade é um pouco assim da base um dos pilares aí do sistema capitalista, né? É o equilíbrio de mercado, tá? A gente vai ver bem com calma isso daí, assim, vai provar as coisas e tal. É uma coisa bem, bem interessante, tá? E também como é que esses preços aí que a gente vai aprender, como é que faz para cobrar isso daí, como é que podem levar a atribuições ótimas, né? Do tipo assim, todo mundo sai meio que satisfeito, tá? Mas vamos com calma, isso daí só tô dando assim bem por cima, assim, uma ideia bem abstrata do que a gente vai trabalhar aqui, tá? Ahn, então tá, para a gente começar com um exemplo, a gente vai falar desse exemplo da casa dos estudantes, tá? Então, é um exemplo aí que talvez muitos de vocês aí já tenham vivido isso na pele, né? Então, você chega lá, por exemplo, lá na CEL ou
sei lá, outras casas de estudantes aí que tem também. É, você chega lá nessa casa de estudantes e você tem que, né, você tem uma quantidade limitada de quartos e tem vários estudantes que estão disputando aí esses quartos, tá? Como é que a gente faz para, tipo, gerenciar isso daí? Né? Então, os detalhes aqui, assim, né, do nosso exemplo específico, é assim, que a gente está falando que cada quarto cabe um único aluno, tá? A CEL não é assim, né? A gente sabe, mas assim, só para simplificar aqui o nosso jeito de pensar, tá? Cada aluno faz uma lista com os quartos que eles gostariam, tá? Normalmente também não é bem assim, né? O aluno vai para onde que der, se aparecer um quarto, ele vai, né? Já agradece por ter um quarto, né? Mas vamos supor que você tenha, sei lá, alguns quartos que você fala assim, eu não quero ir nesse quarto aqui, esse quarto tem muito barulho porque tá na frente lá da rua ali do passeio público, ou não sei, você tá do lado de um cara que você sabe que só faz festa e não deixa você dormir, né? Então tem vários poréns ali que você pode botar em alguns quartos você aceita, outros você não aceita, tá? E os alunos podem ter preferências diferentes sobre os quartos, tá? Além de você ter uns que você não quer, né? Tem quartos que você não quer, mas daqueles que você quer, você pode ter, assim, tipo, pesos diferentes, né? Qual que você mais prefere, qual que você menos prefere, né? Então, alguns preferem salas maiores, outros salas mais silenciosas, mais ensolaradas, tá? Isso depende de cada um. Então, para a gente começar a falar disso daí, a gente vai introduzir o conceito aí de grafo bipartido, tá? Porque ele é bem assim, ele casa bem certinho com o que a gente quer, né? Então, grafo bipartido, o que que é? Os nós, eles são divididos em duas categorias, tá? E então tá aqui um exemplo, né? Quais são essas categorias? Essa tipo da categoria da esquerda e a da direita aqui, né? E as arestas conectam um nó em uma categoria a um nó da outra categoria, né? Então, por exemplo, uma aresta aqui, ó, conectou o pessoal, a categoria da esquerda com a categoria da direita, tá? No nosso exemplo, a gente vai fazer assim, um nó para cada aluno, que está representado aqui nessa categoria da direita, e um nó para cada quarto, aqui na esquerda. Então, aqui estão os quartos, a gente tem 5 aqui, só para exemplificar também, né? São 5 quartos, e aqui eu estou supondo que eu tenho 5 alunos aqui que estão disputando esses quartos, tá? Agora, o que acontece com essas arestas aqui? Aí tem uma aresta entre um aluno e um quarto, se o aluno listou o quarto como uma opção, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o Vikram, ele pode ser atribuído para a sala 1, né, para a sala 2, para o quarto 1, para o quarto 2 e para o quarto 3. Tá? Mas ele não vai querer ir para o quarto 4 nem para o quarto 5, por conta dessas restrições lá que eles têm, né? Alguma coisa pessoal lá que ele não quer que eles vão para esses quartos aí. Tá? Então a gente acaba tendo esse modelo de grafo aqui, né, que é um modelo assim específico, mas ele encaixa bem certinho com esse exemplo aí de você atribuir aluno para quarto. Tá? É um grafo, isso daí é um exemplo de um grafo bipartido. Tá? E aí, quando a gente está falando de grafo bipartido, tem um outro conceito aí que é interessante, que é o conceito do emparelhamento perfeito, tá? Emparelhamento perfeito. Então, talvez esse nome emparelhamento, assim, é um nome meio rebuscado demais, assim. Mas, na verdade, o que você está falando assim, emparelhamento é fazer pares, né? Pares. Emparelhar. Tá? Então, você quer emparelhar as pessoas da esquerda com, né, os elementos da esquerda com os elementos da direita. Tá? A gente já vai entender aqui o que significa também esse perfeito. Então, assim, ó, o que é um emparelhamento perfeito? Dado um grafo bipartido, beleza, tipo esse daqui, com partições de tamanhos iguais, tá? Então a gente está supondo que as partições são de tamanhos iguais. Na verdade, para ser perfeito, tem que ser igual, né? Um emparelhamento perfeito, tá? O que é? É uma atribuição dos nós da esquerda para os nós da direita, beleza? Só que tal que, aqui que está a propriedade importante.
todo nó está ligado exatamente a um único outro nó. Tá? Todo nó está ligado a exatamente um único outro nó. Então aqui, ó, essas arestas que estão mais escurinhas aqui, a gente chama que essas arestas formam um emparelhamento perfeito. Tá? Por quê? Porque você conseguiu parear ou emparelhar, né, todo mundo. Tá? E aí a propriedade aqui, né, que diz assim, todo nó está ligado exatamente a um único outro nó. Você pode ver que é verdade. Ó. A sala 5 está ligada exatamente com um outro nó, que é a Zoe. Tá? A sala 4 está ligada com exatamente um nó, que é o Johan. Tá? A sala 3 está ligada com exatamente uma pessoa, que é o Vikram. Ou do ponto de vista, se você preferir, do ponto de vista dos alunos, né? O aluno está conectado somente com um quarto. Então, você não pode ter um aluno que não está conectado com ninguém e você não pode ter um aluno que tem mais do que uma conexão, né? 2 ou mais. Não pode. Tá? É sempre 1 para 1. Tá? Se todo mundo respeitar isso daqui é um emparelhamento perfeito. Tá? Isso que é um emparelhamento perfeito. Então, assim, talvez isso você já tenha se ligado, que atribuir alunos a quartos, né, esse problema lá da moradia dos estudantes, na verdade é encontrar um emparelhamento perfeito num grafo bipartido. Tá? Então, se eu falar assim, tem esse problema aqui, quero emparelhar, atribuir alunos a quartos, eles têm preferência, blá, 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 blá. Para o pessoal que trabalha com grafos é assim, quero resolver o problema do emparelhamento perfeito, né? Que nem precisa falar em cima de grafos bipartidos, eu acho. Quer dizer, na verdade precisa. Tá? Você pode ter emparelhamento perfeito em outros tipos de grafos. Tá? Então o pessoal de grafos conhece emparelhamento perfeito em grafos bipartidos. Tá? Então, um emparelhamento perfeito pode ser visto como uma escolha de arestas, de forma que todo nó é ponta de exatamente uma das arestas escolhidas. Tá? Então, é como se assim, tipo... Aqui é só uma outra forma de você ver a mesma coisa, né? Mas é assim, tipo, se eu falei, ó... Essa aresta participa do emparelhamento, essa aresta participa e essa outra aresta aqui também participa. Então, quando você for ver, tipo, as pontas aqui... Né, todas elas vão ser de um lado e a outra ponta aqui, todas elas vão ser do outro e vai estar tudo bonitinho aí, tá? Só uma outra forma de ver. Às vezes facilita a gente pensar assim, né, em outra forma de ver para pensar assim em outras coisas, né? Tá bom. Então assim, se um grafo bipartido tem um emparelhamento perfeito, é fácil verificar isso, né? Como assim? Basta você indicar as arestas que formam emparelhamento perfeito. Então, se eu chegar lá, por exemplo, se eu chegar lá com o problema dos alunos lá nos quartos, eu chego assim, né? Eu chego aqui. Desse jeito. Daí eu falo, putz, será que tem emparelhamento perfeito? Daí, né, vamos supor que você passa lá para um especialista da área, daí o especialista fala assim, sim, você tem esse emparelhamento aqui, ó. Esse daqui... Aí, esse cara tá com esse daqui tá com esse, que mais? Esse daqui tá com esse, quem que faltou? Faltou esse daqui, e eu arranco esse daqui, tá? E daí, eu apresentei, né, você passou pro especialista, o especialista te devolveu e falou, tá aqui o emparelhamento perfeito. Aí você bate o olho e fala assim, não é que o cara acertou, né? Então é fácil você acreditar ali, se o grafo tem um emparelhamento perfeito, é fácil você acreditar que tem. É só você mostrar o emparelhamento. Tá? Então é isso que está escrito aqui, né? Basta indicar as arestas que formam um emparelhamento perfeito. Agora, o que acontece se não tem um emparelhamento perfeito no gráfico? Porque pode ser que não exista, tá? Pode ser que você não tenha como fazer parzinho de todo mundo com todo mundo ali e né, ficar perfeito, tá? Então, como é que você poderia convencer alguém que não existe esse emparelhamento perfeito? Né? Como é que você vai fazer para mostrar isso para alguém? Então, a primeira ideia natural, tá, é você olhar todas as possibilidades, né? Tipo assim, né, o que seria todas as possibilidades? Né? E se, por exemplo, né, nesse caso aqui a gente sabe que tem, mas vamos supor assim que você falar assim, vamos primeiro tentar emparelhar esse cara com esse, mas se eu emparelhar esse cara com esse, daí o end aqui já vai dar problema, né? Aqui não vai dar um emparelhamento perfeito, então testa a outra possibilidade. E aí você vai tentando muitas combinações, isso daí pode te dar um número exponencial de combinações, né? Então,
Funciona, mas não é uma coisa muito assim, muito fácil de fazer, né? Então essa primeira ideia natural que a gente meio que pode descartar, tá? Só que existe uma maneira um pouquinho mais simples, tá? Como é que é essa maneira um pouquinho mais simples? Então aqui, ó, tá? Na verdade, esse não é exatamente o mesmo gráfico que eu estava mostrando antes para vocês. Eu tirei aqui uma aresta, tá? Eu tirei uma aresta. Então, esse gráfico aqui não tem emparelhamento perfeito. Daí eu falo, tá, mas como é que eu vou mostrar para vocês que não tem emparelhamento perfeito? Tá? Porque, por causa desses três carinhas aqui, ó. Tá? O Vikram, a Wendy e o Shin. O que acontece com essas três pessoas aqui? Se você for olhar, ela só tem duas opções de quartos disponíveis. Tá aqui, ó. Né? Então, esses caras aqui, ó, você só vai ver que eles só tem duas opções. Então, como é que você conseguiria enfiar três pessoas em 2 quartos? Tá? Então, não tem. Então, só por conta desse conjuntinho de 3 pessoas aqui, a gente já tem certeza que não dá. Então, quando você pega e pergunta para mim, olha, dá para fazer um emparelhamento perfeito? Eu falo para você, não dá. Daí você fala, então me prove que não dá. Daí eu pego e falo, ó, olha esses fulaninhos aqui, ó. Esses daqui estão precisando encaixar em menos quartos do que... Né? Então, Então dá para você argumentar dessa forma. Tá? Então, esse conjunto ali dos 3 estudantes a gente chama de conjunto restrito. Tá? Conjunto restrito. Então, esse cara aqui é um conjunto restrito, pois ele restringe, né, a formação de um emparelhamento perfeito. Então, aqui a gente vai começar a falar um pouquinho mais desses conjuntos restritos aqui, mas é só colocar, dar nome aos bois aqui, tá? Então, S eu vou chamar aqui o meu conjunto S do conjunto aqui que... Um conjunto qualquer, né? Pode ser restrito ou não. Eu vou falar S. Aí, o que é um vizinho do conjunto S? É um nó que está do lado esquerdo que tem aresta para algum nó de S. Então, esse cara aqui é um conjunto do S. É um vizinho do S. Esse aqui é um outro vizinho do S. Tá? Se eu pegar todos os vizinhos do S, eu chamo esses caras aqui de N de S, tá? Então, o conjunto de vizinhos é o NS. Né? Porque N é N de neighbors, né? Dos vizinhos, tá? E aí, a nossa definição ela fica mais formal se a gente escrever dessa forma aqui, ó. O S, ele é restrito, é um conjunto restrito, se o tamanho do conjunto S, né, a quantidade de elementos dentro do conjunto S é estritamente maior do que a quantidade de vizinhos do conjunto S. Certo? Então, assim, por exemplo, eu poderia pegar o S aqui, a princípio, se eu pego um conjunto, ele não necessariamente é restrito, né? Eu podia pegar, por exemplo, esse conjunto aqui, né? Vamos chamar de S'. Qual que é a vizinhança do S'? A vizinhança do S' é isso daqui, né? Tá? Que é o N, a neighborhood, né? A vizinhança, os neighbors do S', né? E aí eu pergunto, o S' ele é um conjunto restrito? Ele não é. Ele não é porque, na verdade, isso daqui não é verdade, né? Na verdade, a quantidade de pessoas no conjunto, S é menor do que a quantidade de vizinhos, né, do S. Fiz tudo errado. Dos vizinhos do S', tá? Então, o S' não é um conjunto restrito. Então, assim, a gente já entendeu isso daqui. Ó. Se existe um conjunto restrito, então sabemos que não há emparelhamento perfeito. Tá? Beleza, né? Aquilo que eu falei aqui no caso desse conjunto aqui, S aqui, né? Esse daqui. É fácil mostrar. Então, você fala assim, se eu encontrei um conjunto restrito, não tem emparelhamento. Né? Então, assim, o que o conjunto restrito ele é? O conjunto restrito é tipo assim, é um obstáculo para você ter emparelhamento, né? Se você encontra um obstáculo ou um conjunto restrito, você não vai ter emparelhamento. Você fala, será que existem outros tipos de obstáculos que a gente poderia usar para comprovar que não existe um emparelhamento perfeito? Né? O conjunto restrito é um tipo de obstáculo, mas será que existem outros, talvez mais fáceis até de bater o olho e verificar? Tá?
E, na verdade, não, né? Na verdade, a presença de um conjunto restrito é o único obstáculo possível para ter um emparelhamento perfeito. Então, isso é uma coisa interessante, né? Então, assim, se você tiver emparelhamento perfeito, você sabe, você tem certeza que não tem lá o conjunto restrito, né? E o contrário também é verdade. Se não tem conjunto restrito, né? Então tem um emparelhamento, tá? Então é o que diz esse teorema do emparelhamento aqui, tá? Se um grafo bipartido, tá? A gente está supondo partições do mesmo tamanho, não tem emparelhamento, então ele tem um conjunto restrito, né? Na verdade, para ser bem completo, ele teria que falar assim também o contrário, né? Se ele tem conjunto restrito, então não tem emparelhamento. São coisas diferentes, né? Vocês têm que perceber isso daí, né? É o que a gente chama da dupla implicação, né? O C somente C, né? Então, se não tem emparelhamento perfeito, então tem conjunto restrito, tá? Só que ele vai para os dois lados, então assim, aí você pode ler da direita para a esquerda também, né? Então, se tem conjunto restrito, então não tem emparelhamento perfeito, tá? São coisas diferentes, né? Porque, como eu falei, né? Se a flecha fosse só para esse lado aqui, por exemplo, né? Então, se não tem emparelhamento perfeito, então tem conjunto restrito. Mas pode ser que ele tenha conjunto restrito, mas também tem um emparelhamento, tá? Então, por isso que tem que ter os dois lados aqui da flecha. Às vezes é um pouquinho difícil de pensar nisso daí. Beleza. Esse teorema do emparelhamento aqui é bem comum lá de você ver na disciplina de grafos, tá? Às vezes eles chamam de teorema de emparelhamento e também muitas vezes você vê ele como chamado de teorema de Hall. Tá? Teorema de Hall. Então é um assunto assim bem grafos puro mesmo isso daqui. Tá? A gente vai meio que aceitar isso como verdade e não vai ver demonstração. Demonstração você encontra em tudo que é livro de grafos aí, até num curso de grafos, geralmente as pessoas costumam falar disso daí. E no livro, para quem tiver interessado, tem lá na seção avançada. Tá? Mas a gente não vai ver isso daí. Tá? Então, o legal do teorema é que é esse daqui. Ó. Se a gente não tivesse teorema, então sem o teorema, a gente podia imaginar que não haveria um emparelhamento perfeito pelas mais diversas razões, né? Tipo, mas não, o teorema diz assim, não, se não tem emparelhamento perfeito é porque tem o conjunto restrito, né? Então, para os nossos propósitos, nesse curso, nós vamos assumir que o teorema do emparelhamento é verdade. Tá? Como eu falei, no material avançado lá do fim do capítulo, você tem a demonstração disso daí.